forasteiros e peregrinos. Forasteiros e peregrinos em terras estranhas. A palavra de Deus, queridos e amados irmãos, diz em 1 Pedro capítulo 2, verso 11: Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Hebreus 11, versículo 13 diz: Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessavam que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Queridos e amados irmãos, estamos aqui nesta terra, não para ser mais um, não para ser como este mundo. A Bíblia diz em Filipenses, no 3º capítulo, verso 20: Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador e o Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa esperança. Em João capítulo 17, a palavra de Deus diz que quando Jesus vai orar e interceder a sua oração sacerdotal, ele diz: Pai, não os peço que os tire deste mundo, mas que os livre do mal, pois eles não são desse mundo, assim como eu também não sou. Por isso o mundo aborrece aos cristãos verdadeiros, porque os cristãos verdadeiros, eles são como peregrinos em terras estranhas. Eles se abstêm, eles não se contaminam com os desejos carnais, como toda a humanidade se contamina e procura, e que combatem contra a alma, contra a vida espiritual, contra o homem espiritual. Eles se abstêm, eles renunciam, porque são peregrinos, já não são mais dessa terra, já não se vestem mais como essa terra se veste, já não são mais como essa terra, já não falam como os moradores dessa terra falam, blasfemam, xingam, falam palavrões, murmuram. Não, meus queridos, eles são forasteiros e peregrinos em terras estranhas, como diz a Bíblia. Eles já não são mais deste mundo, já não fazem parte mais deste mundo. Por isso o mundo não os ama, porque não são seus verdadeiramente. Agora são propriedade exclusiva, particular de Deus. Estão aqui só de passagem, são forasteiros. É a mesma coisa que vir uma pessoa lá da China, lá da Índia, lá da Arábia morar aqui nesta cidade. Ele não terá o mesmo costume nosso, será diferente na sua vestimenta, no seu falar, no seu costume familiar, porque ele é de uma outra terra, de uma outra pátria, de um outro costume, de uma outra civilização. Assim somos nós, somos seres celestiais, somos criados por Deus à imagem de Cristo, para ser como Ele, para ser imitador dEle, para imitá-lo, para andar como Ele andou, pois diz a Bíblia: aquele que diz estar nele, em 1 João 2,6, deve andar como Ele andou. Em Colossenses 2 diz: assim pois como recebeste Cristo, assim também andai nele. A Bíblia diz em 1 Coríntios 11: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Em Efésios 5 diz: sede imitadores de Deus como filhos amados. Então devemos procurar imitar a Deus, porque somos peregrinos, estrangeiros nesta terra, somos peregrinos e estrangeiros neste mundo perverso, somos peregrinos e estrangeiros nesta cidade, esta cidade do pecado, nesta cidade espiritualmente chamada de Sodoma e Gomorra, de Babilônia, de apóstata, uma cidade pecaminosa. A Bíblia diz: sai deles, povo meu, para que não sejais participante dos teus pecados, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por filhos. Então não se contamine com o manjar da Babilônia, faça como fez Daniel. Mesmo estando na Babilônia, você é estrangeiro, você é peregrino, você é forasteiro, você não faz parte da Babilônia. Você é como José no Egito, está no Egito, mas não é do Egito, não é deste mundo, não é desse costume pagão, destes ídolos a qual as pessoas idolatram. Você faz parte do povo de Deus, você faz parte da descendência santa, da descendência que vai morar no céu, da descendência que vai herdar a terra prometida, da descendência que vai fazer a vontade de Deus para sempre. Você faz parte dessa geração, você é forasteiro e peregrino em terras estranhas. Você não é deste mundo mais. Coloque isso na sua mente como cristão. Você já não faz parte mais desta cultura, você já não deve ser mais parecido com o mundo. E infelizmente o grande retrato da cristandade atual
é que eles se parecem mais com o mundo do que com os homens bíblicos, do que com a palavra de Deus ensina como deve um cristão se parecer. Eles imitam mais o mundo do que imitam a Deus, imitam mais as coisas deste mundo do que a vontade de Deus. Então não são cristãos de fato, não são cristãos de verdade, não são peregrinos em terras estrangeiras, mas fazem parte desse mundo, estão habitolados desse mundo, enlameados no pecado desse mundo, são clone deste mundo, mas não são peregrinos e forasteiros em terras estranhas. Nós estamos aqui de passagem, meus irmãos. A nossa cidade, ela vai descer dos céus, ela virá dos céus, ela virá de onde está o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso não viva para o presente, não viva pelo passado, não viva para o futuro, mas viva para os céus, viva para a eternidade, viva para os tesouros no céu, viva para o reino de Deus e a sua justiça, viva para as coisas de Deus. Deixe Cristo viver em você, porque aquilo que é eterno durará para sempre, aquilo que é invisível, mas tudo que é temporal ficará nessa terra, será consumido pelo fogo, pela caça, pela ferrugem. Mas aquele que vive para Deus, aquele que é um peregrino em terra estranha, esse não é apegado a essa terra, não é apegado a esta cidade, porque ele sabe que é de outra parte, que o lugar dele é em outra cidade, é em outra terra. Este é um peregrino em lugar estranho. As pessoas o contemplam e dizem: este verdadeiramente não é desta cidade, ele é diferente, olha como ele se veste, olha como ele age, como ele fala, o sotaque dele é diferente, ele é um peregrino. Então, que terra ele veio? Ah, esse veio da China, esse veio da Rússia, esse veio da Arábia. Assim também deve ser o cristão. Quando as pessoas olharem para você, devem dizer: olha, aquela pessoa é diferente, ele ama de uma maneira diferente, ele se veste não de uma maneira sensual, lascívia, mas ele se veste com pudor, com modéstia, com humildade. Olha como ele fala, olha como é que ela fala, é diferente, é mansa, é humilde de coração. Olha só como é o procedimento daquela pessoa, o caráter daquela pessoa. Verdadeiramente aquele homem, aquela mulher é um cristão. Ele imita Jesus que ele prega, ele imita o Jesus que ele louva, que ele serve na igreja todo dia. Verdadeiramente aquela pessoa é uma cristã, é um cristão. Verdadeiramente aquela pessoa tem atitudes cristãs, tem atitudes de um peregrino. Pois olha só, ele perdeu bens materiais, não chorou, não entrou em depressão, não se suicidou, não ameaçou ninguém. As pessoas da nossa cultura fazem isso. Quando elas são perseguidas, elas perseguem também. Quando falam mal delas, elas falam também. Quando batem na face delas, elas batem também. São olho por olho, dente por dente. Olha só, essa pessoa é diferente. De que mundo será que ela é? Da onde será que é a esperança dela? Ela perdeu tudo, ela foi perseguida, ela foi humilhada, ela passou por dificuldades. Mesmo assim ela continua amando, ela continua alegre em Deus, ela continua servindo a Deus. Verdadeiramente essa pessoa não é deste mundo mais. A esperança dela é eterna, a esperança dela é celestial, é transcendental, é sobrenatural. Esta pessoa realmente é diferente. Ela é uma cristã, ela é uma peregrina nessa terra. Ela está aqui conosco, ela mora conosco, trabalha conosco, está nessa cidade conosco, mas olha, a vida dela parece que é para outro lugar. Parece que ela está voltada, os seus propósitos estão voltados para outra esfera, uma esfera que acho que a gente não conhece ainda, uma esfera espiritual, uma esfera de outro mundo. Assim é o cristão, peregrinos e forasteiros em terras estranhas. Este mundo para nós é estranho, porque o príncipe dele, Satanás, o comanda e leva as pessoas ao pecado, à abominação. Isso entristece um peregrino. Mas creia, meus irmãos, estamos aqui de passagem, a nossa pátria e a nossa cidade vai descer dos céus. Por isso não se amolde esse mundo, não se conforme com este mundo, mas seja transformado pela palavra de Deus, a sua mentalidade, a sua mente seja levado cativo a Cristo, para que então você seja um servo do Senhor e Salvador Jesus Cristo na sua vida, para a glória do Todo-Poderoso. Que Deus possa te abençoar em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.